Olá pessoal, meu nome é Aline Domingues e nessa aula muito especial vou ensinar como fazer uma bolsa muito rápida, gente, com apenas um tecido. E é uma bolsa bem versátil assim, bem casual inclusive, dá para vocês usarem aí diversas vezes em várias ocasiões aí e é muito simples de fazer. Mas antes eu quero falar para vocês da máquina que eu usei para fazer essa peça, gente. Nada mais, nada menos que um dos lançamentos da Singer, que é a máquina M1005 Blue. É uma maquininha portátil, ideal para reparos assim rápidos. Você pode fazer reparos de tecidos mais leves assim, alguns ajustes e também pode criar peças do zero também. Há várias possibilidades aí, como essa peça aqui que fica como sugestão, como dica que eu fiz aqui nessa aula para vocês. E farei outras aulas também utilizando essa mesma máquina para mostrar para vocês o quão versátil é essa máquina e fácil de utilizar, gente, diariamente aí para pequenos reparos aí no seu dia a dia, né? Não sair com aquela roupa que vai pegar no guarda-roupa e viu que estava rasgada. Não, com essa maquininha você vai conseguir fazer vários projetos de costura com materiais mais leves, tá bom? Então agora vamos para a nossa peça. Olha que bolsa linda, gente. Eu particularmente adorei essa estampa africana aqui, esse detalhe da peça, que o tecido também faz toda a diferença na composição como um todo, tá? Olha que linda, gente. Ela tem essa divisão aqui, ó. Eu também posso fazer ela com forro, caso vocês queiram, mas aqui eu quis fazer com uma pegada. Como não aparece, porque ela fica aqui, ó, com esse nó, como se fosse um nó em cima, ó, que é um tecidinho transpassado aqui, ó. Então não tem necessidade, fica bem legal essa peça, ó. E aí você pode fazer diversos tamanhos, são muitas possibilidades aí. Eu criei dessa peça aqui, fica como uma referência, que é uma bolsa menor, mas você pode fazer nas medidas que você quiser também, tá? Tem várias opções de tamanhos aí para você guardar muita coisa no seu dia a dia. E minha última dica para vocês é a escolha do tecido, gente, faz toda a diferença. Então, optem por tecidos com estampas digitais que tem maior durabilidade. Você pode lavar à vontade, ele sem nenhuma preocupação, porque sua bolsa vai estar sempre novinha assim, ó, tá bom? Então, bora para nossa lista de materiais e começar nossa aula? Neste passo a passo, vamos usar a máquina Singer M1005 Blue. É uma máquina portátil ideal para pequenos reparos. Agora eu vou pegar esse tecido menor, vou dobrar aqui, ó, uma das pontas, aproximadamente 1 cm. Venho aqui com o alfinete, ó, e coloco aqui nessa parte, ó. Alfineto um lado e vou alfinetar o outro lado aqui, ó. Venho aqui, alfineto aproximadamente 1 cm também e vou para a máquina para passar uma costura reta aqui dos dois lados, ó. Aqui eu venho para a máquina, ó, e vou costurar aqui essa parte. Segurando aqui a sobra de linha, ó, para puxar, para não engolir a ponta do tecido. Essa é uma das dicas que eu passo para vocês, ó. E vem costurando. Costura até o final. Retiro aqui debaixo do tecido. Corto a linha aqui na lateral. E vou fazer o mesmo processo aqui desse lado, ó. Levanto a sapatilha, encaixo o tecido e venho costurando aqui, puxando primeiramente ali a pontinha do tecido. Aqui eu dei retrocesso. Ficando a primeira costura dessa forma, ó. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar aqui, dessa forma, e vou passar uma outra costura aqui, ó. Com retrocesso no início e no final.
Corto a linha. Ficando exatamente assim, ó, com essas sobras de linha. Agora eu venho com a tesoura aqui, ó, e corto todas essas sobras de linha, ó. Corto, limpando aqui o tecido. E agora nós vamos desvirar o tecido dessa forma, ó, ficando exatamente assim, ó. Tá vendo, ó? Como se fosse um tubo, ó. Vamos reservar aqui essa parte que vamos usar na sequência. Vou reservar. Vou pegar aqui o tecido maior de todos, que é esse daqui, que eu já passei as medidas pra vocês. Ficando exatamente assim, ó. Vou abri-lo inteiro e vou passar uma costura de 1 centímetro em cada lateral dele, ó. Eu nem preciso alfinetar, mas caso vocês queiram alfinetar, pode alfinetar aqui, marca 1 centímetro aqui, ó. E vem alfinetando, ó. Marca 1 centímetro e alfineta e vem costurando, tá? Nas duas extremidades. Inteiramente aqui, ó, na lateral do tecido. É bem simples, fácil, fica perfeito o acabamento e dá um resultado assim mais profissional na sua peça, digamos assim, ó. Dessa forma. Vem aqui a mesma coisa, ó. Só para apoiar mesmo o tecido, que isso ajuda bastante aqui no acabamento, né? Ó, vou repetir o mesmo processo aqui na outra ponta, ó. Venho, faço a marcação de 1 centímetro para ajeitar aqui, posicionar para eu costurar. E não se esqueça de ir removendo os alfinetes, tá? Dependendo do tamanho do ponto que você selecionar da costura reta, às vezes o pontinho fica muito pequenininho. O ideal é entre 3,5, tá? Para fazer essa peça aqui, fica perfeito, ó. O acabamento, fica uniforme o ponto, e até porque o tecido ele é estampado, né? Esse é um outro detalhe que eu falo pra vocês, o tecido estampado ele dá uma cara nova pra peça, né? E tecidos coloridos eu acho que faz toda a diferença na hora de você fazer uma bolsa, principalmente. Até pra não ter que ficar lavando o tempo todo, porque daí esgarça, desbota o material. Aqui eu tô utilizando um tecido digital com estampa africana, então é um tecido com material e durabilidade maior, né? Isso também faz toda a diferença, tá? Na hora de vocês fazerem a peça de vocês. Ó, aqui já alfinetei dos dois lados, agora vamos lá pra máquina pra costurar, ó. Pronto, agora venho aqui pra máquina, encaixo aqui o tecido, como sempre. Puxo um pouquinho, ó, e começo a costurar. Dou um retrocesso e venho costurando, ó. Dou retrocesso, retiro o tecido e corto aqui na lateral. Ficando assim, ó. Olha o ponto que perfeito, ó. E agora eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Venho costurando. Ó. Retrocesso e corto a linha aqui, ó, na lateral. Pronto, ficando exatamente assim, ó. Já fiz as costuras laterais. Agora eu vou pegar aqui nosso tecidinho que nós costuramos inicialmente, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar aqui essa parte em uma das pontas
Dessa forma, ó. E vou passar aqui, ó. Assim. Ó, vem com tecido bem devagar, pra não desvirar. E vamos pra passar ele aqui, ó. Desse jeito, ó. Procuro deixar o mais centralizado possível. Apesar de que dá pra arrumar depois, né? Mas não tem problema, vamos fazendo desse jeito aqui, ó. Assim. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Vou dobrar ao meio. E vou unir ponta com ponta aqui, ó. Ponta com ponta. Vou alfinetar. E vou marcar 20 centímetros de cada lado, tá? Venho aqui desse lado, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó. Deixo o tecido aqui alinhado. Alfineto. Vou marcar 20 centímetros. Mas como que você vai marcar 20 centímetros, Aline? Ó, dessa forma aqui, ó. Vou alinhar aqui de novo, ó, como eu falei pra vocês. Essa parte de cima. Venho com uma régua ou uma fita métrica, que eu tenho uma fitinha métrica e a caneta, ó. E vou marcar aqui 20 centímetros, ó. 20 centímetros da ponta, tá? Lembrando que é da ponta. Deixo reto meu tecido e marco 20 centímetros, ó. 20 centímetros dá exatamente aqui, ó. Venho aqui e faço a marcação. Ó. Depois dá pra passar a ferro que solta, tá? Essa canetinha aqui. Venho aqui desse lado. Mesmo processo, ó. 20 centímetros daqui. Risco aqui, ó. E risco aqui. Porque daqui pra baixo a gente vai costurar. Vou passar uma costura reta aqui nessa ponta e aqui nessa ponta. E aí, venho aqui pra minha máquina. Aqui eu já preparei a máquina. E agora eu venho costurando com retrocesso, ó. Aqui eu vou posicionar de cima pra baixo. Pezinho de máquina. E venho costurando. Retrocesso, deixo a agulha pra cima, levanto a sapatilha e vou cortar a linha. Aqui já fiz a primeira costura. E agora eu vou fazer do outro lado. Do mesmo jeito. Coloco aqui, ó, e venho costurando. Retrocesso e corto a linha. Aqui o que que eu vou fazer? Cortar as sobras de linha, ó. Limpando aqui minha peça, que isso é primordial o acabamento. Aqui é a mesma coisa, ó. Tiro toda a linha. Vejo aqui na outra parte a mesma coisa do outro lado, ó. Corto toda a sobra de linha. E vejo que minha peça vai ficar assim, ó. Tiro aqui o alfinete. Aqui eu já tirei todo o alfinete também. E vou posicionar assim, ó, minha peça. Deixar ela bem posicionada aqui pra não ficar torta, ó. Dessa forma. Vou alinhar aqui as laterais. Aqui eu centralizei esse lado com este lado. Dessa forma. Alfinetei aqui. E agora eu vou passar uma costura reta fechando aqui, depois eu venho fazendo a caixinha de leite, ó. É basicamente isso que eu vou fazer, tá? Pronto, agora eu venho costurando aqui na máquina com retrocesso no início e no final, ó.
corto, tiro o alfinete e agora vamos fazer a caixinha de leite. Aqui, o que eu vou fazer? Basicamente isso. Marquei 3 centímetros aqui. Vou dobrar ao meio, assim, ó. Vou colocar um alfinete aqui para cortar os dois lados em uma única vez, ó. Venho aqui os 3 centímetros e corto, ó. Cortei. Deixo assim. Aqui a mesma coisa, ó. Venho aqui. Alfineto. Dessa forma, ó. E vou passar uma costura reta aqui, ó. Basicamente isso, ó. Uma costurinha reta, tá? Depois de fazer isso dos dois lados, ó. Alfinetar dos dois lados, ó. Então, bora lá pra máquina pra fazer a caixinha de leite. Agora, eu vou encaixar aqui na máquina, ó. Posiciono e venho costurando com retrocesso no início e no final. Dessa forma, ficando assim, ó. A costurinha aqui, ó. Mesma coisa do outro lado. Venho aqui, encaixo o tecido, abaixo a sapatilha, retrocesso, início e final, tá? Corto a linha, pronto. Aqui retiro os alfinetes, corto aqui as sobras de linha, ó, dos dois lados. Aqui a mesma coisa, ó. Corto a sobra de linha. Aqui também. E vamos desvirar a peça. Olha que simples que é de fazer essa peça, gente. Essa bolsa. Fica muito legal. Super simples e fácil de fazer. Retiro aqui as sobras de linha, ó, que tenha ficado aqui em alguma parte da minha peça. Ó, a caixinha de leite fica certinha. Olha a caixinha de leite, que perfeição que fica, gente, a peça. Ó o acabamento, ó. Faz toda a diferença, tá, o acabamento. Você consegue criar peças aí com tecidos mais leves, que é o indicado para esse tipo de máquina, né? E peças diferentes, ó, exclusivas e personalizadas. Olha que charme que fica essa peça. E super fácil, vendável, ó. Olha que charme. Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula, de todas as informações passadas. Um super beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!